Olá, retornamos em Conexão Legal. Eu gostaria primeiro de agradecer você de casa, que contribuiu com essa pauta, que hoje que é a questão das eleições, agora de outubro. Nós estamos tratando com o Dr. Anderson Pomini, que muito graciosamente atendeu o nosso convite aqui do Instituto Internacional de Direito Comparado. Dr. Pomini, o que pode e o que não pode para quem é candidato, rapidamente, e quais são as disposições finais depois que o indivíduo terminou a campanha? É provável que você que esteja nos assistindo esteja pensando o que pode, afinal, ser realizado durante uma campanha política eleitoral. Já que nada pode, parece? Né? Os especialistas em direito eleitoral costumam brincar, campanha secreta, você não pode falar alto que é candidato, né? Que já te impugnam. Já impugnam, exatamente. Então, pensando nisso, nós preparamos uma lista rápida aqui de alguns itens que são autorizados pela legislação eleitoral que o candidato poderá adotar como forma de divulgação de sua campanha. Por exemplo, pessoal padronizado e o uso de mochilas. Pessoal padronizado. A lei proíbe a confecção de qualquer material que configure-se como brinde. Por exemplo, o uso de camisetas está proibido, mas a jurisprudência autoriza que o candidato padronize o seu pessoal com vestimentas de uma única cor, desde que nesse material não conste identificação do número do candidato, ou referência a slogan do candidato, ou foto do candidato. Padronização da vestimenta. E assim por diante. Propaganda gratuita no rádio e na televisão, que é o tempo destinado ao partido político, que o partido que faz essa distribuição aos seus candidatos, de acordo com a chamada competência interna corporis. Propaganda em locais públicos, desde que esses materiais não sejam fixados. A distribuição de cavaletes em vias públicas está autorizada. O uso de bandeiras, desde que essas bandeiras também não atrapalhem o trânsito local, assim como os cavaletes nas vias públicas. Bicidores, que são aquelas bicicletas puxando as placas no limite de 4 metros quadrados. Né? Bicidores. Em placas de até 4 metros quadrados, mas não pode, está autorizado. A Lei Cidade Limpa proíbe, né? Mas isso não é divulgação fixa, né? A Lei Cidade Limpa proíbe pinturas em muro. Sim. E o outdoor, certo. Mas não o bicidor. O bicidor desde que ele fique circulando. Transitando. Ele não pode ficar parado numa praça pública, por exemplo. Me diga uma coisa, doutor Pomini, passada essa fase, o indivíduo foi lá, existiu a eleição. Na contagem de votos e após a contagem, como ele é diplomado, como funciona essa fase? Veja, terminada a eleição, e hoje pela nossa urna eletrônica, o sistema de apuração é muito rápido, né? Tá certo? São horas. A eleição termina às 17 horas do dia 3 de outubro. Né? Então, às 20 horas do mesmo dia, às 21 horas, o país inteiro já sabe quem será o presidente da República, tá certo? E quais são os deputados federais. Mas quem vai para o segundo turno, né? Senadores eleitos. E quem vai para o segundo turno? Obviamente, eleições dos governadores e até do presidente, né? Isso é muito prático. Claro, antes disso, o candidato terá que atender alguns outros requisitos legais, como a prestação de contas, que deverá ser feito até o dia 2 de novembro do ano da eleição, para que o seu nome seja aprovado, ele seja declarado eleito pelo Tribunal Eleitoral e logo na sequência será diplomado também pelo Tribunal Superior Eleitoral em parceria com a Casa Legislativa que ele passará a representar. Com relação à prestação de conta do candidato, ele deve estar atento a alguns requisitos. Ele deverá juntar toda a documentação daquilo que foi pago, ele deverá comprovar todas as fontes listas de doação, ou seja, ele deverá contabilizar toda a entrada e a saída do que foi gasto durante a campanha eleitoral. Centavo a centavo. Centavo a centavo. Inclusive, se comprovado, por exemplo, que ele recebeu uma determinada quantia de uma fonte vedada, as contas dele serão desaprovadas. E aí é que está o problema. A desaprovação dessas contas pode ser que se configure na inelegibilidade do candidato. Pode ser? É comum, pode ser, porque você tem o vício material e o formal. Sim. Se o vício for material, comprovado o abuso do poder econômico, por exemplo, ele será declarado inelegível. E, ainda que tenha sido diplomado, não será empossado. É comum o candidato se eleger hoje e não ser diplomado. Quer dizer, veja, essa exigência da prestação de conta é extremamente importante. E algumas palavras finais
é importante que todo candidato que queira estar bem assessorado ou que queira vencer as eleições, ele tenha uma assessoria, uma consultoria jurídica e contábil, além da assessoria política, de forma permanente. Porque hoje a Justiça Eleitoral não brinca mais em serviço. Sim. Ela se tornou profissional. Vem cada vez mais rigorosa no sentido de coibir abusos, o que era praticado com certa liberdade nas eleições anteriores. Sim. O objetivo, sempre, repito, é equilibrar o pleito eleitoral. E a Justiça tem conseguido êxito nesse sentido. Doutor Bomini, eu gostaria de lhe agradecer. O prazer é meu. Por esses 2 programas. Eu tenho certeza que as pessoas de casa solucionaram alguns problemas com relação às dúvidas que eles tinham com referência às eleições. O nosso muito obrigado por parte do IDC e por parte do nosso presidente Régis de Oliveira. Eu que agradeço. E caso alguém queira esclarecer alguma dúvida, fica meu e-mail, pomini@pomini.com.br. Estarei à disposição. Muito obrigado. Você de casa, não se esqueça. Dia 30 de agosto, nós temos um compromisso com a Justiça Global. Primeiro Fórum de Globalização e Pesquisa do Instituto Internacional de Direito Comparado. Acesse nosso site, idc.org.br, faça sua inscrição e esteja conosco. 30 de agosto. Meu muito obrigado, você esteve em Conexão Legal e até o nosso próximo encontro, aqui no Instituto Internacional de Direito Comparado.